10 de junho, versículo do dia. Leitura no livro de Lucas, capítulo 24, versículos 30 e 31. E a palavra diz: E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Amém. E graças a Deus. Para vocês que chegaram agora a primeira vez, sejam bem-vindos. Faço das mesmas palavras aos irmãos e irmãs que já seguem a nossa família. Antes do término do vídeo, faço um pedido para ti. Se inscreva em nosso canal no YouTube, ative o sininho, deixe o seu like, o seu comentário. Ative as notificações, comentem, compartilhem, nos recomendem. É importante para o engajamento da obra de Cristo aqui na plataforma de YouTube e as demais redes sociais. Aproveitando, peço que depois também acessem. Aqui na descrição está o link www.portalprontosocorro.com para conhecer mais da nossa história e as nossas demais redes sociais. Amém. E graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, preste atenção. Simbólico do que Ele faz conosco. Ele nos toma e então nos abençoa e a seguir nos quebra, porque a carne ao final tem que ser quebrada e então nos dá a igreja. Se esse padrão não for seguido, não seremos de modo algum uma bênção. Um ponto importante aqui quando diz: abriram os olhos. Ele agora permitiu que eles o vissem realmente. Que a alegria deve ter enchido os corações deles. Jesus está vivo, mas só depois de haver-se revelado a eles. Olha, meu irmão, minha irmã, como é prazeroso deleitarmos nas Escrituras, sobretudo quando elas ratificam a vida de Cristo, a ressurreição de Cristo. Mas eu gostaria de trazer aqui um ponto importante. A maior parte dos outros comentadores, junto com ele, Agostinho, pensaram que Cristo deu ao pão não como uma refeição comum, mas como o símbolo sagrado do seu corpo. E de fato pode-se dizer com alguma plausibilidade que o Senhor foi finalmente reconhecido no espelho espiritual da ceia do Senhor, pois os discípulos não o conheciam quando viram com os olhos corporais. Mas como essa conjectura não se baseia em motivos prováveis, prefiro ver as palavras de Lucas como significando que Cristo, ao pegando o pão, deu graças de acordo com as suas personalizadas. Mas parece que ele empregou sua forma peculiar e comum de oração, a qual sabia que os discípulos estavam habitualmente acostumados, que, advertidos por esse sinal, poderiam despertar seus sentidos. Enquanto isso, vamos aprender pelo exemplo de nosso Mestre, sempre que comemos pão, a oferecer ação de graças ao Autor da vida, uma ação que nos distingue dos homens irreligiosos. Um outro ponto com relação olhos abertos ou olhos foram abertos. Com essas palavras somos ensinados que em Cristo não havia metamorfose ou de formas pelas quais ele pode impor aos olhos dos homens, como os poetas fingem suas proteus. Mas isso, pelo contrário, os olhos dos observadores estavam enganados, porque estavam cobertos. Assim como, logo depois, ele desapareceu dos olhos daquelas mesmas pessoas. Não porque seu corpo fosse em si invisível, mas porque Deus, retirando seu rigor, embotou sua agudeza. Também não devemos imaginar que Cristo, assim que foi reconhecido, desapareceu imediatamente, pois não era vantajoso que eles já o contemplassem, para que,
como eram naturalmente viciados demais na terra, pudessem desejar novamente trazê-lo de volta à vida terrena. Até agora, então, como era necessário assegurar-lhes sua ressurreição, ele se tornou visível para eles. Mas, pela partida repentina, ele lhes ensinou que eles deveriam procurá-lo em outro lugar, que não no mundo, porque a conclusão da nossa vida era sua ascensão no céu. E eu finalizo o versículo do dia com este entendimento. No momento da ceia, onde estão os três à mesa, Jesus pega o pão e o reparte, e é neste momento que o maior milagre acontece. Aqueles homens deixam de ser cegos espirituais. Neste momento, eles o reconhecem como Jesus Cristo, o que ressuscitou. Eles agora o enxergam como Jó. Referência ao livro de Jó, capítulo 42, versículo 5. Jesus deixa claro que, para o reconhecer como mestre, é necessário o partir do pão, ou seja, é necessário um ato de comunhão com Deus, e nesse caso, eles o fizeram, celebrando o corpo de Cristo. Temos ali a primeira ceia após a ressurreição. A palavra de hoje foi semeada para a sua vida e para a minha vida, para a honra e a glória do Senhor. Oremos. Pai amado, bendito, Senhor meu Deus e meu Pai, que venhamos abrir o nosso coração, a nossa casa, o nosso templo, entregar tudo a Ti e o deixar tomar conta da situação, para que possamos voltar para o caminho da promessa. Em nome de Jesus, muito obrigado pelo pão da vida, pelo pão da verdade. Muito obrigado por abrir os nossos olhos diante da fé. Muito obrigado por nos resgatar do vale da sombra da morte. Jesus, Tu és o pão da vida. Estamos aqui orando para que tenhamos comunhão para contigo no dia de hoje. Mas não somente hoje, mas para todo sempre, Jesus. Agradecemos por tudo, em nome de Ti, louvamos e glorificamos para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe o nosso trabalho, comentem, se inscreve no nosso canal, deixe o seu like, ative as notificações. Que Deus nos abençoe abundantemente.